Sacrifício nas religiões. Até quando, até quanto isso é necessário e isso faz a diferença. Sou Nando Silvestre, aqui do canal Unificar. Depois da vinheta a gente começa. Valeu! Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Nando Silvestre, aqui do canal Unificar. Pessoal, hoje o tema é muito legal: sacrifício nas religiões. Vamos dar uma pincelada, né? Primeiro, por que tem que ter o sacrifício? Para que se você tira a vida de um ser vivo, né? Para um cunho religioso, né? Bom, primeira coisa que a gente tem que entender, vamos voltar lá para o passado, né? Que quando voltou, hoje, o que acontece hoje é totalmente diferente, tá? Entre aspas, ainda existe grupos religiosos hoje, nos nossos dias atuais, 2021, anos depois de Cristo, né? Que ainda existe, sim, sacrifícios humanos para cunho religioso. E isso teve até um nome, que era assassinato ritualístico. Enfim, esse tema da atualidade é um tema que eu não quero me aprofundar, porque para os dias de hoje isso é incabível, né? Então, vou me ater para o passado, né? Há muito tempo atrás, né, os astecas, eles sacrificavam muitas pessoas, mas isso era em relação ao deus deles, o Deus Sol. Então eles sacrificavam, o sacrifício, o interessante de dizer para todas as religiões, o sacrifício ele sempre tinha um porquê. Esse porquê pode ser para agradecer um Deus por algo que já se tem, pode ser para pedir algo que não se tem, ou para pedir para que o que já se tem se mantenha, tá? Então, o que acontece? Na antiguidade, eu não vou ficar tocando muito nas nações, tá, gente? São muitas, mas eu vou tocar assim mais ou menos de quem eu tô falando, para vocês terem uma ideia aonde eu quero chegar, tá? Então, assim, há muito tempo atrás era assim, as pragas atacavam as plantações, ótimo, então se fazia ali um sacrifício, né, implorando ao Deus dessa nação, que era o Deus próspero dessa nação, que ele abençoasse aquela vila, aquele povoado, e os perdoasse por algo que tenham feito de errado, para que tudo voltasse ao normal. Então eles pegavam lá um animal, de 4 pernas, uma ave, um humano, né? Para que se ganhasse novamente essa bênção da prosperidade, tá? Era muito assim a crença nisso, nesse sacrifício. A crença passada era no sacrifício. Ela é diferente de hoje, que tem um fundamento, tá? Eu vou chegar no fundamento. Então o que acontece? Às vezes um rei morria, o cara morreu, tal, tudo. Então os súditos ali eram tão assim, prestativos com esse rei, que se sacrificava. Uma pessoa de boa vontade aparecia: não, eu quero me sacrificar para acompanhar esse rei no mundo dos mortos. Isso também acontecia, né? Outra forma também dos astecas, que eu estava começando a falar no início, eles sacrificavam um homem, uma mulher, seja o que for,
todo santo dia para que o sol nascesse, né? Então imagina, gente, todo dia o sol tem que nascer, né? Pelo menos para nossa, nessa região da América, né? O sol nasce todos os dias, né? Então eles tinham medo de que o sol não nascesse e a escuridão tomasse conta de tudo. Então eles sacrificavam um homem ou uma mulher para que o sol, feliz daquele sacrifício, voltasse a nascer. E a crença foi perdurando, né? Isso deve ter parado o dia que eles não sacrificaram ninguém, o sol nasceu, e no outro dia também, no outro dia também. Isso, né, ninguém sabe, porque é uma questão totalmente diferente, né? E então, nessa época, esses são os sacrifícios mais intensos, né? Que os nórdicos também, no caso para os deuses, né? Odin, essas coisas, eles aceitavam também entregar a própria vida, né? Porque eles acreditavam que se entregando a própria vida, né, o povoado deles prosperaria e eles teriam o direito de entrar em Valhalla, que é a morada dos deuses lá, né? Então os sacrifícios, eles sempre não. Tem algumas outras vertentes que se sacrifica por outros motivos, mas 98% de sacrifício que foi feito, né, e que ainda é feito hoje, é para cunho religioso, tá? Então muitas pessoas que praticavam isso na época era por alguma maneira trazer ali as bênçãos ao seu povoado e sem falar também das magias que eram feitas por bruxos e magos negros da época, que se sacrificavam uma mulher, sacrificavam um homem para fazer ali uma magia direta para alguém, para um rei, né, para uma rainha ou às vezes para um príncipe, né? Então eles se usavam ali o corpo de uma mulher, o corpo de um homem, e faziam isso, né? Ou até uma magia, que também uma coisa que faz parte da magia, que é a necromancia, né? Que já utilizava o corpo após a morte. Então, né, são vários tipos de sacrifício ali também. Para mim é sacrifício, tá? Então, gente, isso é muito interessante de todo mundo observar como o povo foi isso. E detalhe, agora eu quero chegar numa parte muito bacana e quero finalizar com uma outra parte ainda mais bacana. Quando a gente fala de Jesus, ele foi assim, o humano, o avatar, o ser mais iluminado que hoje os nossos povos têm como ideia, né? Claro, existiu outros que são muito mais antigos. Jesus é o mais recente, se a gente for ver. A gente data aí, pelos registros que se tem, Jesus, ele morreu há 2021 anos atrás. Nossa, mas é muito tempo. Não, mas ele é o mais recente. De questão de avatar cósmico, ele é o mais recente. Então, o que acontece? E na época de Jesus, como é que era isso? Existia, gente, ainda tinha, né? Por que hoje existe esse termo? O bode expiatório, enfim. Porque naquela época era isso, e era uma coisa meio que monoteísta. Eles tinham um Deus pela qual eles entregavam aquele animal, o sangue do animal, para isso, né? E detalhe que hoje muita gente fala mal das religiões de cunho africano. Não, porque eles fazem isso, eles fazem aquilo. Gente, vamos se ater a uma coisa que quando a gente fala ali de Israel, Jerusalém ali, né, que claro, tá ali, né, Egito, aonde tinham esses grandes sacrifícios, a gente está falando da onde, gente? Nunca ninguém parou para pensar, mas são países
que estão dentro ali do continente africano, tá? Se você pegar Nigéria, ela tá ali numa distância como de São Paulo a Amazonas, ali do Egito e daqueles países ali ao redor. Os hebreus, onde estavam os judeus, todos tinham sacrifício, né? E hoje vão apedrejar demais o candomblé, porque o candomblé faz isso, porque a quimbanda faz aquilo. E eu trouxe esse tema justamente para dizer, porque tudo existe fundamento, tá? Então, o que acontece? Jesus veio para amenizar, naquela época, a quantidade do que se fazia sem propósito. Porque o pessoal, naquela época, era assim, vamos lá, pega ali uma ovelha, cortava a ovelha e entregava para Deus. Então, naquela época, quando Jesus via aquilo, ele... Olha que interessante, eu fiz essas conexões, tá, gente? Eu não vi em nenhum lugar. Eu fiz essas conexões. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse isso. Mas por que ele falou isso? Isso soa um pouco meio prepotente. Se você for pensar com a cabeça de hoje, ninguém vai ao Pai senão por mim. Pô, ele é o único. Não foi isso que ele quis dizer. Ele quis dizer que naquela época não existia método, eles não tinham disciplina para alcançar o alvo, que era enxergar Deus, sentir Deus com as práticas que eles tinham. Então Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque os meios de Jesus naquela época alcançavam o Pai, o Criador. Então por isso ele disse isso. Ele não falou isso de uma maneira prepotente, mas ele disse aquilo, porque não necessitava matar animais constantemente para alcançar isso. Tem até uma história de Abel e Caim, né? Que se você for parar para pensar, né? Tem muita gente que fala, ninguém sabe se eles existiram. Tudo bem, mas toda história, toda lenda, ela vem de uma verdade, ela vem de uma vertente. Caim foi lá e fez uma matança para Deus. E, de pronto, Deus rejeitou aquilo. Porque havia violência, havia muita prepotência, havia muito aquilo. E Abel, que plantou vegetais, plantou ali tubérculos, leguminosas e tanto faz, ele ofereceu o que a terra produziu para Deus. E Deus assim aceitou. E nesse momento, Caim teve uma raiva imensa do irmão e acabou tirando a vida dele. Essa é a história que a gente conhece. Mas vamos examinar isso com uma mente mais aberta, né? O que foi dito é que assim, Caim fez, mas ele fez sem propósito. Não que o sacrifício animal seja uma coisa ineficiente, mas foi feito sem propósito, foi feito com ego, foi feito com prepotência. Com isso não se chega a Deus. Você não está nem perto de chegar a Deus com esses adjetivos junto de você. Então Abel naquela época fez com amor toda aquela plantação que ele fez, que ele regou, que ele viu crescer com paciência. Gente, absolutamente uma pessoa que é agricultor, ele sente nas mãos a dor do cansaço por tanto trabalho, por tanto esforço. Então o que Abel fez foi desprovido de ego, foi desprovido de prepotência, foi apenas provido do quê? Simplicidade, humildade e pureza. Então,
o dele foi aceito. Ai, mas Deus foi... ele teve um lado. Não, gente. A história faz com que a gente pense que Deus teve um lado. Mas não foi. A coisa é que Abel, com a sua simplicidade e humildade, ele soube chegar até Deus. E Caim, com a sua prepotência e o seu egoísmo totalmente descabido, ele não conseguiu apenas sair dos seus próprios pensamentos. Simplesmente ele falou, eu vou comprar Deus com isso. Então é óbvio, ele não alcançou lugar nenhum, mas não foi Deus que fez um lado. Eles fizeram um lado. Abel soube chegar, Caim nem apenas saiu dos seus pensamentos, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que começar a parar para pensar, né? Então, quando Jesus chegou e fez todo aquele trabalho maravilhoso em 33 anos de vida terrestre dele, gente, simplesmente ele teve que dizer, ninguém vai ao Pai senão por mim. Olha o que acontecia naquela época. Naquela época, se você olhasse feio para alguém, a pessoa já te pegava pela cabeça, cortava seu pescoço fora com uma espada e estava tudo feito. É diferente de hoje, que você pergunta, o que foi? Né? Mas naquela época era assim, era olho por olho, dente por dente, era desse jeito. Então, como pessoas assim conseguiriam sair do materialismo a ponto de alcançar algo divino, né? Então Jesus disse essa palavra, por quê? Porque através dos meus métodos, hoje, aqui, nesse momento de vivência, vocês chegarão ao Pai. Sem esses métodos, nesse momento de vivência, vocês não irão a lugar nenhum. E ele estava completamente certo. E aí foi que aconteceu que deu tudo aquilo, Jesus foi crucificado e foi sacrificado também. Por isso João Batista disse, o Cordeiro de Deus que livrai os pecados do mundo, né? João Batista ouviu desse jeito porque Jesus ele refletia uma imagem divina, né? Então, quando a gente fala que Jesus morreu por nós, ele foi sacrificado, ele foi ali um ato de sacrifício, tanto que foi o sacrifício mais bem feito que até hoje perdura. Que até hoje temos na nossa mente que Jesus, ele é o exemplo da vida, né? Ele é o exemplo da caridade, ele é o exemplo do humanismo, tá? Humanismo. Gente, humanismo é diferente, tá? Não quer dizer ser humano, quer dizer humanismo. Humanismo é aquele que tem sentimento suficiente para com o seu próximo e é uma coisa totalmente... Era o que Jesus era. Pega o que Jesus era. Jesus era um humanista, né? Então, nesse momento, Jesus ali sofreu na cruz e ele foi também sacrificado, né? E olha que coisa assim, como a gente vendo com esses olhos, tanto tempo a gente passou sem perceber. E hoje temos as religiões como Candomblé, como a Quimbanda, que fazem ainda o sacrifício de animais. Ai, mas... gente, é o seguinte, o sangue, ele é algo que não tem como substituir. Muitos estudiosos e religiosos dizem que se você pegar isso e misturar com aquilo, e você esquece. O sangue não pode ser sintetizado. Não existe como sintetizar o sangue, porque o sangue existe uma coisa que se chama plasma animado. Esse plasma está com vida, ele tem vida. Então, os irmãos do Candomblé que eu já pude participar e ver, entendeu? Eles preparam o animal, eles rezam aquele animal e sempre o propósito
é um propósito decente, né? É pedindo prosperidade, é pedindo cura, é pedindo fé, é pedindo amor, é pedindo geração, é pedindo a lei, é pedindo a justiça, né? Então, o sangue, nesse momento, ele serve como o elemento ativador daquele ritual, daquela magia, e por conta da religião se faz esse uso, tá? Então, gente, o que eu falo? A gente tem que parar para prestar atenção quando a gente golpeia os nossos irmãos pelas atitudes, pelas práticas, e a gente traz para nós uma coisa que é assim: a minha religião é melhor que a tua, eu não preciso fazer o que você faz. Gente, se você não precisa e assim tem um bom resultado divino, parabéns para você, meu irmão, parabéns, que Deus te abençoe pro resto da sua vida pela sua divindade. Só que são religiões e religiões. Na África, principalmente nessa parte da África, onde tinha as nações Jeje, Nagô, Efum, Efon, tinham os Yorubá, tinha os Vodum. Eles não tinham nada, É uma região completamente desprovida de abundância. Então, o que eles poderiam dar para seus deuses, senão o seu próprio alimento? Então, por isso, naquela época, eles faziam as farinhas, né? As farinhas, com algumas outras coisas que poderiam nascer numa região tão árida, né? Como algumas pimentas, né? Frutas era muito pouco, né? Porque todo mundo sabe que algumas frutas dependem de um chão rico em matéria orgânica e tanto faz, né? E os animais, que eram as cabras, eram algumas aves que ali tinham, e eles acabavam sacrificando para dizer assim: meu pai, toma aqui, aceita esse banquete, né? Aceita esse banquete, para que e junto desse banquete nós pedimos ao Senhor que nos ajude a prosperar, né? Só que daí tem um porém. Todos esses animais são reaproveitados para fazer alimentos. Não se joga fora, tá? Não se joga fora. E mesmo que você encontra na rua, às vezes uma galinha, você encontra essas coisas, pode perceber que de um dia para o outro, ou 3, 4 dias depois, aquilo tudo está limpo, porque os animais comeram. Então voltou para a terra. E aí eu falo para todos vocês, você que come carne ainda, seja do que for, de peixe, mas se você come carne, e até mesmo vegetal, você também está sacrificando algo. Você sacrifica algo para o seu próprio alimento, você sacrifica algo para que o seu corpo venha a ter vitalidade. Ou eu estou errado? Né? Então, gente, é interessante a gente olhar para o nosso passado, entender como essas coisas vieram antes de julgar, né? Porque a gente não pode ter um preconceito antes de entender como as coisas funcionam. Eu não posso julgar o meu irmão do candomblé pelo que ele faz sem entender o fundamento do que ele faz. Eu falo por mim, né? Os meios que eu tenho para alcançar o meu divino independe de um sacrifício animal. Porém,
Porém, quando a gente pensa em prosperidade, eu vou colocar ali o milho, né? Porque é um alimento próspero, eu vou colocar arroz, que é um alimento próspero, mas eu não estou sacrificando? Eu não tirei ali uma espiga de milho para mim colocar ali? Eu não peguei aquele arroz que eu poderia aproveitar como alimento de alguém? Eu não coloquei ali, então eu acabei sacrificando, né? Quando a gente faz aqueles potes da prosperidade, quando a gente faz tantas outras coisas, de qualquer maneira eu estou sacrificando. Quando eu tiro uma maçã de um pé, corto ela em 4 pedaços e dou para os passarinhos comer, eu estou sacrificando aquela maçã para essas aves. Tá? Então não julguem os nossos irmãos, não julguem. A religião deles é linda, a religião deles é linda, a religião deles tem respeito, a religião deles tem fundamento. Eles lá dentro, eles não julgam os seus irmãos pelo que esses irmãos acham, simplesmente eles aceitam, porque são uma irmandade. Se eu for lá, eu serei aceito, eu sendo judeu, eu sendo budista, eu sendo testemunha de Jeová, eu sendo... Não importa de onde eu vá, se eu for para um culto deles, da nação, um terreiro, uma roça, eles vão me receber de braços abertos. Isso nunca conta, porque todo mundo gosta de chegar e julgar. Chega de julgo, gente. Chega de julgo. Comece a entender que esse irmão que veste o branco e usa as ervas para ativar algo, ele também está ali sacrificando uma vida. Ou ervas não possuem vida. O irmão que veste ali o santo, o orixá, ele, de certa forma, está fazendo o trabalho dele perfeito. E é lindo de se ver. As danças, aquelas coisas, é maravilhoso. Eu me arrepio todo, porque eu tenho um amor que eu não sei da onde vem pela região africana. Não importa. A cor na pele, ela só é um detalhe que veio para ressaltar esses irmãos, né? O irmão da pele negra, ele é absolutamente devoto, ele é absolutamente conectado com o Criador, ele é absolutamente humano, enquanto muitos de nós dizemos em alto e bom som: eu sou ateu, eu não acredito em nada. Tá tudo certo, você tá na sua razão, mas nunca diga que você não acredita em nada, porque sempre há algo que faz o seu coração brilhar, que você chama de um milagre, eu chamo de Deus, tá? Só tem nomes diferentes. Então, gente, vamos começar a pensar que somos um. Vamos começar a pensar que os povos espalhados pelo planeta não são melhores e não são piores do que nós mesmos. Nós temos que começar a entender as coisas para assim ter a sua opinião. Não é pegar ali uma página de internet, no Google ali, ó, pá, eu li aquele pedaço, eu sei de tudo. Não, não é assim. Participe, veja uma vez, entenda uma vez. Pergunte para quem está ali no meio o que é aquilo. Aí sim você terá opinião. Existem religiões que eu não posso opinar. Por quê? Porque eu não vivenciei. As que eu falo, eu vivenciei, tá? Então é isso, gente. Tema de hoje bem tranquilo, um tema esclarecedor, mas vamos pôr a consciência para funcionar. Vamos respeitar, tá? Um abraço no coração de vocês, que Oxalá os abençoe, que a luz esteja no caminho de todos vocês do dia de hoje até o infinito, porque nós somos imortais, não é assim? Axé, pessoal.